Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Muito bem, meus amigos, eu estou aqui olhando para vocês aqui, vamos lá, eles são mais bonitos, então deixa eles aparecerem. Os meus amigos já estão aqui animados para a gente poder estudar um pouco mais o nosso Código Aberto. Você que está aí nos acompanhando, está ouvindo a Rádio Novo Tempo pelo AM, você daqui a pouquinho vai também assistir aí através do nosso Facebook e também do nosso YouTube. Eu vou pedir para você me ajudar da seguinte maneira, pedir para você poder compartilhar com seus amigos aí através do YouTube ou do Facebook. O nosso YouTube é youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém, tá bom? youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém. E o Facebook, igualzinho o final, facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém. Já sabe, né? Estamos aí em mais uma lição, a lição número 10. Isso dá uma certa preocupação, porque já estamos terminando essa temporada, né? Passou de 10, chega a 11, 12, 13, acabou. E aí já foi. Mas a boa notícia é que já tá vindo uma outra aí, tão boa quanto essa, e eu em breve vou falar para você qual vai ser o tema. Mas olha, são de dois profetas muito bons. Mas deixa isso para depois, deixa eu falar aqui com os meus amigos. Ele já está aqui. Meu amigo, meu pastor também, pastor Rogério, meu pastor. E aí, pastor, tudo bem? Maravilha. Bom dia a todos os amigos ouvintes da nossa Rádio Novo Tempo aqui em Belém. Uma saudação, Jorge. Que Deus possa nos abençoar nesse estudo de hoje. Amém. E também meu amigo Kênio. Bom dia, Diógenes. Meu amigo, obrigado pela oportunidade de novo, tá bom? Rapaz, é um prazer sempre ter você aqui com a gente. Aliás, vocês todos, né? Fazem sempre uma diferença. Vocês estão vendo, não tem meninas aqui. Deixa pra semana que vem. Só deixei os homens participarem. E assim a gente vai também dando oportunidade para todo mundo. Tá bom? E você vai interagindo. Se você tiver, a gente vai abrir hoje. Claro, se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa assim meio que obscura para você no tema dessa semana, pode mandar pra gente. Eu, inclusive, vou aqui divulgar para você o nosso número, o nosso WhatsApp. Você manda agora pra gente, é o 80101776, tá? É só mandar assim, olha, eu quero que vocês respondam essa pergunta, não entendi bem. E aí eu passo pro pastor Rogério. Se o pastor Rogério não souber responder agora, acho muito difícil não saber responder, né, pastor Rogério? A gente ajuda. Eu deixo ele depois pesquisar e a gente dá um jeitinho de dar a resposta. Tá bom? O tema dessa semana foi incrível. Vivendo o Evangelho, né? Viver o Evangelho. Gente, não é só teoria não. Viver o Evangelho tem que ser na prática. Imagina alguém casar com alguém assim e dizer todo dia eu te amo, mas bater... deixar de lado, não levar comida para dentro de casa. Imagina só isso, que amor, que casamento é esse, né? A gente não vive só de palavras, a gente vive também de prática, né? De boas ações, e a lição quer nos mostrar isso também. Tá bom? Mas antes da gente começar, vou pedir pro Kenny orar para a gente poder dar início aí ao estudo de hoje. Vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai, queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra que nos edifica, que nos transforma e que nos torna mais semelhantes a Ti. Amém. E nessa manhã especial nos ajuda a viver o Teu Evangelho, Senhor. Sim, e aprender com essa mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, repetindo aqui para você, 80101776, caso você tenha alguma dúvida sobre o tema de hoje. A gente vai começar aqui só dizendo para vocês que a lição mostrou uma coisa muito séria. Mostrou para a gente que a gente precisa entender que as boas obras fazem parte, mas elas não salvam ninguém. Uhum. A lição aqui, ao longo desse trimestre, tem falado que a gente precisa ajudar o nosso necessitado, não é, pastor? É verdade. Mas em nenhum momento a lição ou a Bíblia falam que a gente vai ser salvo porque ajudou A ou B ou ajudou um necessitado na rua. A salvação é unicamente através da graça de Jesus Cristo, né, pastor? Mas alguns entendem muito mal isso, né? É verdade. A graça em Cristo Jesus, ela acaba que nos dá um respaldo especial para a salvação. Uhum. Nós somos salvos mediante a graça. Até o verso da lição dessa semana, está lá em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, ali fala, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Como o dom de Deus, Deus dá a oportunidade para que a gente possa ser alcançado por Ele. Agora, não há nada que eu possa fazer, não há nada em termos de obras que eu possa fazer para aliviar o meu fardo ou aliviar a minha carga de situações para que eu possa ser salvo. Quem me salva não são as minhas obras, não é o que eu faço. Quem me salva é a pessoa de Cristo Jesus. Aliás, a própria Bíblia fala que as nossas obras são como trapos de imundície, né? Ainda que a gente acha, né, Kenny, que a gente fez tudo. Hoje foi o dia, né? Hoje eu fiz tanta coisa boa. Hoje eu fui um crente, um cristão exemplar. Quando você pensa assim, você já está completamente enganado. Eu entendi na lição, Diógenes, que o que eu tenho que fazer pelos outros é motivado pelo que Cristo fez por mim. Então, isso tem que me motivar e tem que me levar a fazer boas obras. Se eu fizer alguma coisa e se olha o que eu fiz, olha o que eu faço, aí não está valendo nada esse esforço. Eu também achei interessante um texto da Ellen White, né, uma escritora norte-americana. Ela fala assim: se juntássemos tudo o que é bom e santo, nobre e belo no ser humano e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus como se desempenhasse uma parte na salvação humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. É porque assim, nós às vezes achamos que estamos fazendo alguma coisa boa na nossa avaliação humana. Mas talvez na avaliação de Deus nós precisamos fazer ainda mais. Muitas vezes nós ainda nem começamos a fazer. Falávamos antes de iniciar o programa sobre isso. Aquele verso que fala lá: tudo que vem em tuas mãos, faça conforme a tua força. E às vezes nós começamos a fazer alguma coisa e achamos que é muito. E aí Deus fala assim: mas tu parou agora, tu nem começou a fazer ainda, eu nem comecei a perceber a tua mudança. Vou só colocar um fato: às vezes a gente faz uma coisa bem simples, pequenininha, e nos sentimos bem. Por exemplo, ajudar uma pessoa, um idoso, ou carregar alguma coisa. Até mesmo dar um local, você que pega ônibus aí bastante, oferecer seu assento para uma pessoa gestante. A gente vai aquela viagem, dói as pernas, cansa, mas a gente vai em paz. E olha como é interessante, às vezes a gente acha que isso é muito, quando na verdade isso deveria ser o mínimo do nada, porque Deus talvez olha para nós e fala assim: muito bem, tu te sentiu bem um dia, só que o ano tem 365 dias. Não é só hoje. E não é só agora, pela manhã, tem a tarde, tem a noite. Então, olha só quantas oportunidades Deus nos dá para poder realmente viver o Evangelho. E às vezes nós nos alimentamos, ou melhor, nos saciamos com uma vez que fazemos e sentimos bem. Exatamente. É interessante que o próprio Jesus demonstrou isso na prática, né? Porque uma coisa, pastor, é a gente fazer algo, eu acho que é a grande dificuldade de todos nós, inclusive dos pastores, a gente fazer o bem para quem não merece. A gente é muito seletivo, né? A gente faz o bem para aqueles que a gente gosta. Agora, fazer o bem para aquele que nos faz mal, isso é divino, isso não é fácil. E Jesus demonstrou isso porque ele fez o bem para todos. Exatamente. A gente já pode entrar aqui na parte que fala sobre o amor de Deus pelo mundo. E o texto diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. O que eu estou disposto a fazer por alguém? Será que eu estou disposto a ir no limite da minha possibilidade para poder ajudar alguém? Às vezes, como o pastor falou, um assento, eu deixar alguém passar na frente na fila, isso é o mínimo, né? Então eu tenho que ter essa noção de que Deus ele fez o máximo. E o que eu estou fazendo, né? Exatamente. Diga, interessante pastor. que às vezes a gente talvez algumas pessoas vão entender o que eu estou falando aqui. Em alguns momentos da nossa vida ou caminhada, a gente parece que pega a cruz de Cristo do ombro dele e coloca na nossa. E a gente começa agora a achar que estamos fazendo, que somos alguma coisa, ou que fazemos, porque na verdade não é assim que funciona. Porque o evangelho na prática, ele já é quebrado nesse exato momento, porque o evangelho é humilde. Então quando eu acho que eu faço e Deus olha para mim e fala assim: você não fez, ou quando eu penso que estou fazendo, na verdade eu não estou, é porque realmente eu estou seguindo um caminho que não é o esperado por Deus. Evangelho na prática é você viver, é você seguir e principalmente você demonstrar o que Cristo demonstrou em sua vida para cada um de nós. É um desafio, Jorge, Kenny, ouvinte da rádio, é um desafio. Ser parecido com Jesus é nosso ideal, mas é um desafio muito grande que leva uma vida toda para tentar se conquistar.
É interessante, diga aí. Só Complementando complementando rapidinho para poder passar para outro. Sobre esse amor ao mundo, amor expandir esse amor, né? Rapidinho, eu vi um vídeo de um experimento social, uma criança bem vestida chorando. E aí todo mundo passou ali e queria ajudar de alguma forma. Seu pai, onde é que tá, tal, tudinho. E aí colocaram a mesma criança mal vestida ali, chorando também. E, tipo assim, toda sujinha, né? E aí ninguém olhava para ela. E às vezes a gente olha assim, não, essa merece. Essa aqui não merece, não. Então, não, esse aqui merece. Não, esse outro não merece, não. Então, às vezes a gente é seletivo no amor ao próximo, né? Eu vi esse vídeo também, a criança até saiu chorando, né? Porque na primeira experiência ela foi bem tratada, na segunda não. Tiveram que interromper a filmagem ali, né? Eu vi também, muito bom. Muito bonito. Agora, veja que interessante aqui, né? A gente vê a compaixão e a gente vê os profetas de Deus também muito envolvidos nisso tudo, querendo fazer com que o povo se lembrasse das necessidades dos outros, que o povo fosse um pouco mais solidário. E a gente vê o povo sofrendo. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê que Deus amou o mundo, como você falou, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito por todos nós. E nos faz também, aqui a lição, entender que todos nós somos irmãos. Viemos de um mesmo Deus e precisamos amar uns aos outros. E não há essa diferença, né? Enquanto você contou essa história, né? Era a mesma criança, mas as pessoas separaram a criança por causa de roupas. Né? Estava bem vestida, não. Então ela está perdida aqui. Não, se ela é uma criança de rua, não, então ela é uma criança que é um problema. Mas aos olhos de Deus, todos nós somos filhos dele e nós temos que ver cada um de nós como irmãos. É verdade. E a lição me mostrou uma coisa muito séria, que eu tenho o dever, a obrigação de ajudar o meu irmão. Eu penso o seguinte, Jorge, sobre isso daí. Nós, seres humanos, infelizmente, nós crescemos, e isso é oriundo do pecado, com um sentimento de posse. Nós temos sentimento de posse. E você observa só, na infância, a criança na escola, aí ela ganha alguma coisa, não quer compartilhar. Certo. Não gosta. E os pais, às vezes, eu tenho um garoto de 4 anos, 5 anos agora, que fez o Nicolas, e eu tento fazer filho, tem que compartilhar. E a palavra não é dividir. Porque dividir é uma coisa, você tem que ter o senso de compartilhar o que é seu com o próximo. E às vezes a gente cresce dessa maneira. É interessante uma pesquisa que foi feita com moradores de rua, certo. E eles são as pessoas que mais conseguem compartilhar as coisas. E aí alguém pode perguntar assim, mas o que o morador de rua vai compartilhar? Porque ele não tem nada. Mas é esse senso de desprendimento material que eles aprenderam com a própria jornada de vida deles a entender que isso não leva a nada, que ter alguma coisa que não serve para compartilhar com as pessoas não significa alegria ou felicidade para ele. Sim. Então deve ser compartilhado. Claro. E nós que às vezes temos alguma coisa, é complicado esse sentimento, porque como é que a gente vai querer compartilhar? Não vamos alcançar o arrependimento de Deus. Às vezes alguém lhe pede uma carona e você, não, é longe, eu tenho que passar em tal lugar, tal lugar. Poxa, você tem um carro, a pessoa está a pé, ela lhe pediu uma carona. Entendeu? Olha como é contraditório. E aí você pensa na distância, você pensa no tempo que vai ser gasto, em vez de pensar na pessoa que está a pé, está às vezes à noite, quem sabe vai pegar muito sol, quem sabe tem criança, tem idoso, ou está com um problema, e a gente não pensa e exatamente, simplesmente age com aquele sentimento de posse que o ser humano tem, o irônico do pecado. E aliás, você falou uma coisa muito séria, que nós, seres humanos, nós somos egoístas, né? A gente só pensa em agradar a nós mesmos, mas é justamente o que Cristo, ele prega o contrário, nós temos que pensar no outro. A gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente quer que façam para a gente. Se você está aí num ponto de ônibus, já não tem mais ônibus, se você tivesse um carro, você não ia, de repente, pegar o carro, ou você não poderia pedir, se alguém pudesse hoje me dar uma carona. Então você se coloca no lugar do outro e dá carona se você estivesse no lugar daquele lá no ponto de ônibus. Você me fez lembrar, já que ele contou a história da menina, me lembrei de uma história também. Fizeram uma experiência lá, um camarada, acho que ele deixou cair, não sei se vocês viram, né? Ele deixou cair do bolso dele uma quantia, não sei se de 50, 100 reais. Deixou cair várias vezes, e todas as vezes que ele deixava cair, tinha alguém filmando, e as pessoas, elas faziam o quê? Elas viam o dinheiro sair do bolso, pegavam o dinheiro e já saíam
por outro lado, né, para fugir, pessoas bem vestidas. E de repente foi um mendigo. Ele estava sentado e quando o dinheiro caiu, ele fingiu, né, deixar cair o dinheiro do bolso. O rapaz levantou, o mendigo levantou e foi, bateu. Aqui, toma o seu dinheiro. A pessoa ficou assim, espantada. Um mendigo que devolveu. Então a gente grande lição, hein? A gente tem uma grande lição aí, tá? Então aqui, a gente aprende que nós somos vítimas de um mundo de pecado, nós somos egoístas por natureza, nós somos gananciosos, mesquinhos e precisamos que Deus transforme a nossa vida para que sejamos aquilo que Deus quer. E nós hoje podemos ser um exemplo, podemos novamente ser a imagem de Deus, ajudando cada um que precisa da gente. Exato. Diógenes, você falou ainda agora que todos somos filhos de Deus, né? Sim. Quando as comunidades elas vão se formando, elas vão se separando, né? Cada um escolhe uma pessoa que é semelhante a si e vai se separando ali. Uhum. E quando Cristo começou a pregar, ele começou a incluir. E as pessoas começaram a perceber que o evangelho ele inclui as pessoas, ele não afasta, né? Então, se eu estou me afastando dos outros e digo que sou evangélico, eu estou com algum problema. Não é o evangelho de Cristo. Porque ele inclui, diz aqui, ó, que ele buscou incluir os coletores de impostos, os leprosos, os samaritanos, enfim, todos, né? Que tinham uma certa forma, que eram excluídos ali da sociedade. E em Gálatas 3:28 diz que não existe diferença entre ninguém, entre judeu, entre grego, homem, mulher, porque todos estamos unidos a Cristo, né? Então isso deve ser um motivo de reflexão para que eu entenda que o outro é meu irmão, né? É interessante que foi um dos grandes problemas do povo de Israel, né? Fazer essa separação, né? Essa seleção preconceituosa. E Jesus veio mostrar para eles que não era bem assim. Que a religião deles era uma religião de mentira, de fachada, né? Que eles precisavam olhar para as pessoas sem fazer essa distinção, né? E hoje é a mesma coisa que nós estamos vivendo. A gente Jesus separa. Foi muito cobrado, muito criticado, muito perseguido também por ser humilde. Olha que interessante. E eu acho que, pastor, eu vou até mais. Eu acho que Jesus ele foi vítima de preconceito porque ele não era alguém da alta sociedade. Jesus não veio como aquele que eles esperavam, o Messias que eles haviam desenhado. Mas sabe, a gente estava aqui agora há pouco e uma amiga aqui de trabalho disse que a Bíblia também relata que Jesus falava com autoridade. E os líderes da época, eles ficavam acabando zangados com Jesus porque eles não tinham autoridade. E aí a gente entendeu que a autoridade, ela vem do falar e fazer. Então, quando eu falo alguma coisa e faço, eu ganho autoridade pelo meu exemplo. Você dizer assim, olha, é muito bonito você ajudar o próximo, mas você não ajudar, então você não tem autoridade. Eles não tinham moral. Não tinham moral, né? Não tinham moral. Bom, vamos entrar aqui, só temos 4 minutos. Eu queria encerrar com vocês aqui, se for possível, voltando a Efésios 2:8. Tem que ficar muito bem claro aqui para o nosso ouvinte a questão da graça e das boas obras. Eu acho que a gente não pode terminar sem falar isso, né? É interessante quando a gente observa a graça, Jorge, porque dentro desse verso, são 2 versos pequenos, mas são 2 versos muito, muito poderosos, podemos assim dizer, né? São versos assim muito grandiosos em termos de mensagem de Deus para cada um de nós. Quando nós observamos, por exemplo, aqui, ó, o segundo verso que a lição fala, que é o verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Então ele complementa o verso 8 e ele fala assim, não é as obras que vai salvar, não é as obras que, ou seja, você vai ser bom, você tem que ser bom, ainda que não queira, que a carne fale para você não ser, que o egoísmo, que a maldade, a malícia, afaste você de mim, por mais que você faça as coisas boas, isso não vale acreditar a vaga ao céu ou a estar comigo no céu. E o verso 10 fala assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí diz assim, ó, as quais Deus tem de antemão preparou para que andássemos nela. Isso aqui me faz pensar o seguinte, Deus de antemão preparou as obras para que nós andássemos nela. Aí a pergunta, nós estamos andando nas obras que Deus preparou para nós andar, nos modelar e capacitar para estar no céu, ou nas nossas próprias obras, que nós olhamos, observamos e achamos mais convenientes a nós? Ou seja, fazer o bem,
Aos meus olhos, é como o Ellen White falou, a escritura acabou de mencionar quando você leu. Fazer o bem aos meus olhos pode ser muito, mas aos olhos de quem preparou as obras que eu não estou andando pode ser nada. Eu acho que o segredo aí, gente, vocês vão concordar comigo, é a gente olhar para o modelo perfeito. Quando a gente começa a se comparar com o mundo, a gente vai achar que a gente está muito bem, obrigado. É verdade. Mas quando a gente compara as nossas boas obras com as obras de Cristo, a gente vê o quanto a gente está aquém. E na verdade, você falou uma grande verdade, porque Jesus ele deixou alguns modelos para nós na Bíblia, nos evangelhos, né? Por exemplo, tive nu e não me vestiste. Tive fome. Então nós temos algumas maneiras assim, biblicamente, de poder entender um novo mandamento vos dou. Os amem uns aos outros, como também eu vos amei. Então, olha só, nós temos... Cristo, ele acabou que ele deixou para nós um pano de fundo assim, olha, meu caminho é esse aqui, façam o que eu estou falando, façam o que eu estou fazendo, vou até o fim para que vocês possam compreender isso aqui. E foi até a morte, entregando a vida por nós, nos dando a graça. E eu quero só encerrar aqui rapidinho, dar uma passadinha, só para a gente dizer que não mencionou, a parte de quinta-feira que usou de forma muito interessante, né? Apocalipse 14. Ali a gente tem as 3 mensagens angélicas, que são, né, pastor, a mensagem que o povo de Deus dos últimos dias está dando. Né? E a gente encontra ali 3 aspectos que eu achei muito interessantes nessas 3 mensagens, porque elas falam de juízo, e a gente vê tanta injustiça no mundo de hoje, tanta gente que não teve condições, tanta gente que está sofrendo muitas injustiças. Então a gente tem aqui a promessa de que Cristo vai fazer justiça. Aquele Jesus, ele disse, não vim para condenar ninguém, porque naquele momento ele não veio para isso. Mas agora ele vai vir como o juiz, né? E vai dar a cada um segundo as suas obras. E nós temos também o aspecto da adoração. O que tem a ver a adoração? Tem tudo a ver. Se a gente compara com Isaías 58, a gente aprende o que é viver mesmo para adorar a Deus, né? Não é só, como muitos infelizmente imaginam, adoração está numa igreja, num templo, cantando um hino ou tal. Está muito além disso. Exato. Apesar de ser importante. Sem dúvida nenhuma, é importante, mas faz parte da adoração. Não se resume a isso, né? Você não pode achar que você está adorando a Deus apenas na igreja e quando você sair da igreja você vai fazer o que você quer da tua vida. Adoração é constante, é a prática de boas obras, né? É ajudar o necessitado, aquele que está lá sofrendo. E também a criação, né? O mesmo Deus que criou, ele nos cria novamente para uma nova vida. Então nós somos novidade de vida. Então acho que fecha muito bem aí, mostrando pra gente que a gente precisa andar mais uma milha. O Evangelho eterno é citado em Apocalipse, Evangelho é Jesus, é Cristo, né? Ele é o Evangelho. E ele é eterno realmente. Então quando nós observamos aqui a ótica de Apocalipse 14:6, nós observamos esse juízo, a adoração e a criação. Tudo isso passa em Cristo Jesus, como você bem citou. Agora, outra coisa interessante que eu observo aqui no Evangelho Eterno é que se esse Evangelho ele é eterno, nós temos uma mensagem eterna. Né? Nós temos uma palavra de Deus eterna e que redime, que busca o arrependido, que é a lâmpada para os pés e a luz para os caminhos, para as palavras do caminho. Então, olha só que interessante, nós temos de fato tudo em nossas mãos. O ser humano hoje, o ouvinte que está nos ouvindo, ele tem tudo à sua disposição. Nós, às vezes, rogamos um Cristo em nossa família, em meio à enfermidade. Se ele pudesse, talvez, falar, ou melhor, se ele pudesse, não, ele pode, mas se nós pudéssemos ouvir, não podemos porque morreríamos, só pelo poder de sua voz. Mas se nós pudéssemos ouvir, ele está falando assim, eu estou aqui contigo o tempo todo, eu estou na tua casa, você não me busca. Olha que interessante. Eu estou contigo constantemente. Você tem 4, 5, 6 Bíblias em casa, mas não pega nenhuma, você não quer me ouvir. Então acaba que Deus ele permite que a gente leve a nossa vida. E quando nós levamos nossa vida tomando nós mesmos as rédeas dela, nós já estamos longe do Evangelho, como o Kenny bem falou. Nós já estamos buscando o nosso Evangelho, ou seja, a nossa história, nossos sonhos, nossa trajetória de vida. E esquecemos de fazer tudo isso que Deus espera que façamos. E uma coisa que eu vejo também é que o Evangelho eterno nos mostra que desde o início o próprio Jesus se ofereceu. E foi o próprio Jesus que veio buscar. E nós, como cristãos, devemos buscar as pessoas também. É isso mesmo. Tem um minutinho? Tem. Só um minuto. Nós adventistas acreditamos que Cristo vai voltar. Amém? Amém? Sim. Que Cristo vai voltar.
E aqui em Apocalipse 14, versículo 7, diz assim: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de ele julgar a humanidade. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse texto, como o Jones falou, fala sobre juízo, adoração e criação. O juízo é bom para quem, Jorge? Para quem está sendo injustiçado. Se você está passando por alguma injustiça, creia que Deus vai te fazer justiça. Agora, creia também e aguarde a sua vinda. Adoração, como o Jones falou, faz parte da adoração o benefício ao próximo. Eu não posso dizer que adoro a Deus e olho uma pessoa que está passando necessidade e viro o rosto. Isso não é adoração. E também criação. Nós, as pessoas, são criaturas de Deus e Ele vai reivindicar a sua criação. Fechou. Eu vou só complementar, fechando aqui minha participação, lembrando que falamos de graça, falamos de obras de fé, mas a fé sem obras ela é morta. Ela é morta. Então, que obras que nós devemos fazer, ou que obras seguir? Não a nossa, nem dos nossos pais, que não são nossos exemplos. A única obra que nós devemos seguir é a obra de Cristo Jesus. Amém. E que nós possamos seguir. Mandando um recadinho, um abracinho rapidinho. Manda lá. Eu queria mandar um abraço para o meu filho Nicolas, que deve estar assistindo na casa dos avós dele, lá em Castanhal. Ele completou 5 anos essa semana. E parabéns ele é ouvinte assíduo do teu programa. Eu sei que ele é. Toda vez que vai para a escola, ele põe no Novo Tempo, pede música e tudo. Meu filho, que Deus te abençoe. Muitos anos de vida, papai te ama. Opa. Também quero dar um abraço aí pra todo mundo, né? Outro dia mandaram assim um link pra mim aqui e disse: olha aí, eu te vi lá. Então, eu quero dar um abraço aí pros meus amigos aí que estão eventualmente nos ouvindo. Tá certo. Vou pedir, você fez a oração inicial, não foi, Kenny? O pastor vai fazer a oração final, por favor. Vamos orar. A gente encerra. Vamos orar. Maravilhoso Deus Pai eterno, obrigado, Senhor, pela oportunidade desta semana termos passado ouvindo a Tua palavra através do guia de estudos da Escola Sabatina. Te pedimos, Pai Santo, que Tu possa grandemente fazer a Tua vontade na nossa vida. Que nós possamos, Pai querido, termos mais humanidade, que possamos ser mais sensíveis às coisas. Amém. E que principalmente possamos ter as obras que Tu já colocou em nossa frente, Senhor, para podermos mudar a nossa vida, nosso sentimento, nossos pensamentos e nos aproximarmos mais de Ti. Amém. Abençoe o querido ouvinte que escuta diariamente esta rádio, para que ele possa também, ó Deus, estar cada dia mais perto de Ti, se preparando para a volta de Cristo Jesus. Amém, nós te pedimos essas bênçãos com a certeza, ó Pai, que Tu nos ouve e nos atende em Cristo Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez quero agradecer aqui aos meus amigos, pastor Rogério, também o meu amigo o Kênio, não é pastor ainda, mas quem sabe um dia, né? Deus abençoe. E a gente se encontra na próxima sexta-feira aí com muito mais, com mais um super tema. E aí, vai se preparando. E olha, divulga aí, compartilha. Vamos espalhar a mensagem para as pessoas. Jesus está voltando e a gente tem que estar preparado para isso. Até lá. Tchau, tchau. Valeu pelo carinho de vocês todos. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.